Olá, muito boa noite. Estamos no ar com o N-Blogs. Hoje eu estou substituindo a Fabiana Panachão, que está em casa e mais uma vítima aí do surto de conjuntivite. E essa semana o N-Blogs fala sobre moradia. Todo mundo sonha com a casa própria, não é verdade? Mas é bom tomar cuidado na hora da compra e pedir garantias por escrito. Para a gente ter ideia, só aqui em São Paulo, cerca de 20 mil mutuários reclamam de atrasos na entrega das chaves. Mais do que um lugar para relaxar, o apartamento na Praia Grande, no litoral paulista, era um projeto de vida de Cleide e do marido. Eles acabaram realmente com um sonho, com uma expectativa de vida, uma qualidade de vida, né? Porque a nossa ideia era essa, morar lá, mais sossegado. O apartamento deveria ser entregue em agosto de 98. Eu fui pegar as chaves em dezembro de 2008, através de muita briga. E assim, para que eles me entregassem a chave, eu tinha que apresentar o inventário do meu marido, que ele veio a falecer em 2006. Depois de tanto tempo, o apartamento ficou pronto. O problema agora é que ela não tem a escritura nas mãos, somente este documento de compra e venda. Eu tenho um apartamento, mas não tenho documentação em dia. Geralmente, as construtoras atrasam até 6 meses para entregar o prédio pronto. Mas muitas ultrapassam esse prazo e deixam os clientes a ver navios. Desde 2005, uma lei indeniza o consumidor por atraso na entrega do imóvel. Mas, de acordo com o especialista, embora pouca gente saiba disso, a lei ainda tem muitas falhas. Hoje a legislação ela estabelece um sistema de individualização do patrimônio para proteger esses empreendimentos. Então nós temos uma lei a favor do nosso consumidor, do mutuário, mas nós não temos a aplicação direta dela. Ou seja, pode prevalecer o direito dele, mas ele não consegue impor esta lei. Segundo Thiago Antolini, só no estado de São Paulo, mais de 20 mil mutuários não têm garantias de que seus imóveis serão entregues. Em 65% dos casos, já são mais de 5 anos de atraso. Para não se ter surpresas indesejáveis na compra de um imóvel novo, é importante ter alguns cuidados, pesquisar o histórico da empresa no mercado e consultar as associações da categoria. Com a razão social correta da empresa, buscar informações junto ao PROCON e ao Poder Judiciário. Pedir à empresa uma lista de referências com compradores nos últimos anos. Outra boa fonte de consulta são os bancos que oferecem crédito imobiliário. Pedir à empresa documentos que comprovem a situação legal do terreno junto à prefeitura e a aprovação do projeto. Ler e reler quantas vezes forem necessárias o contrato de compra e venda do imóvel. Se possível, peça que um especialista te ajude. Não faça nada verbalmente, coloque tudo por escrito no contrato, como despesas, taxas e outros pagamentos. E atenção redobrada sobre os atrasos na entrega. E lembre-se, na hora de comprar um imóvel, não se deixe levar pelo calor da emoção. Bom, para entender como então comprar um imóvel sem o perigo de entrar numa fria, eu vou conversar hoje com o Celso Petrucci, que é economista-chefe do Secov São Paulo, e também com o nosso blogueiro convidado de hoje, que é o André Forastieri, do portal R7. Obrigada, sejam bem-vindos. Começando pelo Celso. Bom, aliás, vamos começar do começo. Como que eu defino o que é melhor fazer? Vou comprar um imóvel. O que é mais negócio? Comprar um novo, procurar um usado? O que a gente tem que levar em consideração nessa hora? Essa é a primeira decisão que deve se tomar quando se pretende adquirir um imóvel. Se vai comprar um imóvel novo ou usado, se vai comprar um imóvel na planta ou em construção. Acho que essa é uma das primeiras definições que devem ser tomadas. Mas acho que além desta, tem que se definir muito bem o bairro onde se quer morar, tem que se definir muito os serviços que vão estar no entorno desse imóvel. Ou seja, a gente costuma dizer que a compra do imóvel é uma aquisição muito cuidadosa e que ela deve ser tomada com bastante parcimônia e com muita responsabilidade. E é uma compra de longo prazo, né? Quer dizer, a gente tem que pensar não só nas nossas necessidades de hoje, mas também a nossa vida e possibilidades de vida para daqui a uns anos, não é isso? É isso, mesmo porque hoje nós temos financiamentos abundantes. E os financiamentos imobiliários,
eles se prolongam por 10, 15, 20, 25 anos, em alguns casos até 30 anos. Então é vamos dizer, uma decisão, quando você vai pegar uma parte da renda da família e dedicar para a compra desse imóvel, é uma coisa que tem que ser muito conversada entre o cônjuge, quem sabe até com os filhos, porque há de se abrir mão de alguma coisa durante um tempo para poder se comprar esse imóvel. Quanto que se paga de juros em 30 anos? Não dá para comprar uns 3 apartamentos em 30 anos em vez de um? É verdade, uma boa pergunta, porque a gente paga os juros 30 anos? absurdos, não é? São financiamentos tão longos. Eles são juros que dão essa impressão por causa do número de parcelas, né? Mas hoje as taxas mais altas de juros, vamos dizer que tem crédito imobiliário, elas beiram os 11,5%, 12% ao ano, né? Se você imaginar que um cheque especial hoje cobra 7, 8, 9% ao mês, né? É uma taxa de juros bastante, vamos dizer, convidativa do crédito imobiliário. Agora, não dá para fazer aquela conta, André, que as pessoas fazem. Elas pegam uma prestação de 1.000 e multiplica por 300, e fala, puxa vida, eu vou pagar 300 mil o imóvel. Há que se levar em conta que é um financiamento de longo prazo. Certo. Tá certo, então a gente já continua essa discussão, porque olha, se você pensa que só os imóveis mais antigos dão problemas, está enganado. Os novos também podem dar muita dor de cabeça. Pode começar desde coisas pequenas, o ralo do banheiro, até a pintura do teto. Veja só. Giovana perdeu várias noites de sono por causa dos problemas que surgiram no apartamento comprado na planta. Ninguém te autoriza a entrar numa obra para ver o que está sendo feito. Apartamento novo também dá muita dor de cabeça. Esse aqui é o problema estrutural de nivelamento de piso. Só para você ter uma ideia, imagine a situação. Você vai limpar o banheiro, joga água e ao invés dela correr para o ralo, ela vai para o lado contrário. O engenheiro que veio me disse que é uma área seca, que não é para ser jogado água e que por isso não merece o reparo. Então essa foi a desculpa? Diz que em países de primeiro mundo não se desperdiçam água como no Brasil e que então não deveria lavar o banheiro. O sonho de ter um apartamento maior no bairro onde ela passou boa parte da infância virou insônia. Quando aconteceu de ver tudo caindo, tudo desmanchando, azulejo direto no bloco, né, de concreto, no tijolo, é uma coisa que dá um pouco de desgosto, sabe? Entramos no apartamento de um outro morador. Tudo em ordem? As aparências enganam. Tive vários problemas aqui. Tive problemas sérios de vazamento por causa do acabamento que fizeram aqui no telhado do prédio. Eu tinha uma cachoeira na sala. Essa parte aqui do meu terraço também filtrou muita água aí para dentro. E quando eu mudei para cá, depois de 1 ano e meio, que a construtora voltou aqui para fazer a impermeabilização dos vidros. E o vazamento, até hoje, eu estou com esse problema. Ao tocar a proteção da sacada do apartamento, que fica na cobertura, no 22º andar, ele teve um susto. Quando eu mudei para cá, foi feita uma vistoria aqui no apartamento e eu percebi que quando você colocava a mão nessa grade, a grade ela ia para frente. A gente está no último andar, é meio complicado. Eu trouxe o engenheiro aqui da construtora, ele falou para mim que não tinha problema, que a grade não caía. Mas a grade se mexia demais. Marcos teve que brigar muito com a construtora para pôr fim a tanta dor de cabeça. Essas construtoras, elas aceleram muito para entregar o imóvel e, infelizmente, o acabamento é péssimo. É de péssima qualidade e gera um monte de problemas. E depois a gente não tem para quem reclamar. Mesmo assim, vale a dica. Atenção redobrada na hora de comprar um imóvel novo. Verifique se tudo está de acordo, se não há vazamentos, infiltrações e problemas estruturais. Pequenos detalhes podem passar batido na entrega das chaves, mas causam grandes frustrações no futuro. E não esqueça de ficar de olho na garantia. Nossa, que problemaço, hein? Como é que é isso, hein, Celso? A pessoa compra um imóvel novo, aí é chamada para aquela vistoria, né? Mas, bom, tá tudo bonito, tudo pintado. Como é que a gente consegue identificar esses probleminhas que podem vir a surgir aí dali a uns meses morando no local? Bom, primeiro eu vou um pouco antes até para dizer o seguinte. Nós sugerimos a todo mundo que vai comprar imóvel na planta, qualquer que seja a empresa,
que essa pessoa vai conhecer outras obras da empresa. É importante conhecer um empreendimento que está em construção, conhecer um empreendimento que foi entregue há 1 ano, outro que foi entregue há 3, 4, 5 anos. Isso é bom porque você sempre vai, você olhando o prédio ou até conversando com o próprio porteiro, com o zelador, com alguém que esteja ali andando no prédio, você vai ter informações sobre a construtora. Se possível visitar um apartamento, né? Dar uma olhadinha em acabamento, essas coisas. Né? Uma outra colocação é o seguinte, nós lançamos, nos últimos 5 anos, nós lançamos 33 mil unidades por ano na cidade de São Paulo. Quer dizer, a gente precisa também separar o joio do trigo. Né? A maioria dos imóveis são entregues dentro da data de entrega e a maioria dos imóveis, né, até onde nos consta, são entregues com qualidade. Né? Agora, o que a gente sugere? Se a pessoa vai vistoriar o imóvel e o imóvel não está condizente com o memorial descritivo que comprou, hoje é muito comum, isso que passou aí agora na matéria, é muito comum as pessoas levarem um baldinho de água para ver se a caída está certa. Se a água corre para o lado certo, sim, né? se a água vai para o lado certo, tudo. É a pessoa não aceitar nenhum tipo de pressão para receber o apartamento. Mas o que tem que fazer? Por exemplo, esse homem foi lá, esse que apareceu na nossa matéria, foi lá, viu que tinha um monte de problema e mesmo assim ele pegou as chaves e mudou para o apartamento. Quer dizer, qual é a atitude correta? Eu acho que ele não deveria ter aceito as chaves. Agora, depois que você pega as chaves, não tem mais o que fazer. Aí você tem que brigar, entrar na justiça, como é que funciona? Não. A maioria dos empreendimentos, e isso é o certo, ele é entregue com um manual e nesse manual consta, primeiro, todas as garantias e todos os prazos de garantia. Né? A coisa não é simples assim, quer dizer, você não pode ter um apartamento no 22º andar e de repente ter uma grade que balança. Né? Claro, mas o que você faz nesse caso? Já recebeu as chaves, já pagou uma parte grande, uma parte pequena, seja o que for. E aí, você está com a chave na mão, já está entregando outra casa. Porque você tem que ligar para a construtora, tem que conversar com a construtora. Eles têm que se responsabilizar, lógico, vir parafusar lá a grade da varanda. A responsabilidade é da construtora, principalmente nos primeiros 5 anos, né? E em alguns itens da construção, por muito mais tempo. E se não vem, aí você tem que entrar na justiça. Aí tem que entrar na justiça. Né? Entendi. E isso vale para qualquer segmento, não é só para o segmento imobiliário. Você falou 5 anos de garantia, é isso? Normalmente, você tem alguns itens da obra que tem 5 anos de garantia e você tem, por exemplo, a estrutura, ela tem muito mais anos de garantia. Porque infiltração, não essas é coisas demoram para aparecer, né? Infiltrações, por exemplo, pode demorar 1 ano, 2, e Agora, se for usado, aí você reclama para o bispo, né? Porque não tem muito o que fazer, né? O usado, a sugestão, quando você vai comprar um imóvel usado, é a seguinte. É você conhecer alguém do prédio ou até se informar também, né? Com o zelador, com o síndico, com o porteiro, como que está o estado dos apartamentos, quer dizer. Num prédio hoje, em qualquer prédio, um prédio de 48, um prédio de 60 apartamentos, as pessoas sabem os problemas que estão dando no prédio. Né? Está dando infiltração no apartamento de baixo, como é que aquela instalação é hidráulica, instalação elétrica. Né? Existe alguma coisa como um cadastro positivo? Será como existe agora tem para pessoas físicas, né? Será que tem para construtora também, ou prédios? Não, mas a internet é uma coisa boa para isso, a internet né? acaba sendo uma forma de discussão. Né? As redes sociais são uma boa forma de checar essas informações e o PROCON. Antes de continuar nosso papo sobre moradia, a gente vai dar um pulinho ao vivo no Rio de Janeiro, onde atores e atrizes de Rebelde acompanham neste momento a estreia do novo horário da novela da Rede Record. Quem está lá é o repórter Ricardo Melo, curtindo a festa, não é, Ricardo? Boa noite. Tá muito boa essa festa, hein? Olha só, o som dá pra ouvir daqui. Boa noite, Denise. É isso mesmo. Primeiro foi um silêncio danado. Todo mundo muito ansioso pelo início do primeiro capítulo da novela Rebelde. Agora que o capítulo já foi encerrado, virou uma festa danada. Todo mundo se confraterniza aqui. Muitos abraços, beijos, muitos sorrisos e, claro, muito choro também de emoção do elenco desta novela, que é uma franquia mundial, que já foi gravada em muitos países, sempre com muito sucesso. E pela primeira vez é gravada no Brasil, com um elenco brasileiro, com a cara que a gente sabe dar para as nossas novelas. O elenco aqui está fazendo toda essa festa nesse bar aqui no Rio de Janeiro, porque tudo deu certo. O capítulo foi perfeito, a audiência correspondeu às expectativas e agora atores e atrizes vão comemorar até sei lá que horas, viu? Porque a felicidade dessas pessoas aqui não tem hora para acabar. Voltamos ao estúdio em São Paulo.
Obrigada, Ricardo Mello. Com certeza vai ser um sucesso, assim como nos outros países onde foi gravada a novela Rebelde. Bom, e agora a gente volta a conversar sobre moradia. Vamos falar com o nosso blogueiro convidado de hoje, André Forastieri. Qual que é o destaque do seu blog no portal R7? Bom, na verdade, na semana passada, quinta-feira passada, estourou a história do blog da Maria Bethânia, todo mundo ficou sabendo, né? É verdade. Que ela teve autorização para captar R$1.300.000 para fazer um blog, só que na verdade depois se descobriu que na verdade seriam 600 mil de salário para ela, mais 100 mil de captação, deu um certo bafafá isso. Por causa da Lei Rouanet, né, que envolveu toda a Exatamente. E daí, quer dizer, várias pessoas diferentes na internet e na imprensa começaram a fazer levantamentos para ver quais são os artistas, e eu até com um camarada estamos fazendo, em alguns dias vai estar saindo umas informações bem interessantes sobre isso, mas aproveitei o embalo, no mesmo dia estava fechando aqui em São Paulo o Cine Belas Artes. Que é 60, 70 anos, nem sei, me lembro quantos anos tinha o cinema. E aí eu entrei um pouquinho, juntei uma coisa com outra, escrevi o texto, está no blog, dizendo o seguinte: bom, com o dinheirinho que a Maria Bethânia ia usar para fazer esse blog, ficava aberto mais um ano o Cine Belas Artes. É verdade. Eu nem digo que a gente deva salvar o Belas Artes como ele estava, porque estava um pouco decadente e tal, mas eu acho que valia a pena a gente pegar um pouco desse dinheiro de lei de incentivo, em vez de dar para artistas que vão muito bem, que são famosos, que ganham bastante dinheiro, que são consagrados, né? Não precisam desse apoio. Quem sabe a gente botar no cinema mais de arte, no cinema um pouco mais difícil, em centros culturais que as pessoas precisam e que o mercado às vezes não oferece, tá certo? Com então, certeza. se você já é bem famoso, deixa o nosso dinheirinho, pra gente tem outros usos melhores para isso, é isso que está no meu blog. Com certeza. Então é só acessar, né, o portal r7.com, lá Exatamente. a gente acha o link para o blog do Forastieri e lê tudo sobre a polêmica aí do blog da Maria Bethânia. Bom, os números do setor imobiliário crescem sem parar no Brasil. São dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, ABCIP. Dá só uma olhada. Segundo dados da ABCIP, 89,6% dos brasileiros recebem até 3 salários mínimos por mês. Apenas 0,6% da população recebe mais de 10 salários mínimos. Em São Paulo, as vendas sobre oferta no setor imobiliário passaram de 23,5% em outubro de 2010 para 24,1% em novembro do mesmo ano. Pois é, né? Um mercado em expansão, tem muita gente aí procurando casa nova ou usada. E, aliás, a gente estava falando sobre o que olhar, né, na hora de você foi entregue o imóvel que você comprou. E no caso de um imóvel usado? Porque a gente vai lá no imóvel, a parede está pintadinha, está tudo arrumado, mas por trás pode ter alguns probleminhas, não é, Celso? Eu acho que o cuidado que pode ser tomado, mais uma vez, é tentar descobrir as pessoas que moram naquele prédio, se aquele prédio pode ter algum vício, né? Agora, um cuidado que nós não estamos falando, que nós não estamos falando, que também é muito importante, é conhecer a documentação do imóvel, né? E principalmente a documentação do cartório de registro de imóveis. Mas como é que faz isso? Uma pessoa comum consegue fazer isso ou precisa da ajuda de um advogado? Qual que é o caminho das pedras? Olha, é sempre bom você ter um advogado acompanhando, mas hoje você, com a automatização, por exemplo, na cidade de São Paulo, se você achar um imóvel e quiser ter informações desse imóvel, você consegue hoje pela internet já acessar os cartórios de registro de imóveis para saber de quem que é aquele imóvel, se aquele imóvel tem algum tipo de ônus. No caso de um imóvel usado, eu consigo, pela inscrição dele na internet, descobrir se há algum problema, é isso? Usado ou até novo. Novo, né? Também. Pelo endereço, se ele estiver em produção, se ele estiver em construção, você consegue ver que tem um memorial de incorporação registrado naquele endereço, na numeração da rua. E depois que ele tiver entregue, você consegue ler apartamento por apartamento já dentro do cartório de registro de imóveis. O André estava contando para a gente que teve um problema com um imóvel usado, não foi isso? Há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, assim, foi uma loucura. Tinha um vazamento bem no meio da sala, assim, a gente botava bacias de mais bacias, foi uma confusão. O cara do apartamento não deixava a gente mexer, dizia que o problema era o prédio, daí o prédio dizia que o problema era ele, enfim, foi uma novela bem mais chata do que Rebelde, com certeza. Teve final feliz a novela? Mais ou menos. Mas não, diferente das novelas normais, foi um pouco lacrimoso, mas enfim, no final teve fim, pelo menos. E nesse caso não tem garantia, né, Celso? Porque você não pode cobrar da pessoa que te vendeu, no caso de ser um imóvel usado, que tinha um vazamento aqui, você não me avisou. Não tem isso, né? Não pode. Porque a gente, quando vai comprar um imóvel usado, você normalmente vê o imóvel, né? É que a gente vê a aparência do imóvel, você não consegue saber o que tem por dentro das paredes, você não consegue saber o piso, como é que está o forro,
mas a gente compra no Estado. É como se estivesse comprando um automóvel usado. Agora, tem uma coisa também que assim, ficou até um pouco assustado, que nos últimos anos os preços em São Paulo, pelo menos em outras cidades, não sei. São Paulo tá um negócio de louco. Não sei, minha impressão é que dobrou nos últimos 4 anos os preços de tudo. Tá tudo muito caro, todo mundo fala disso. É hora de comprar a casa, apartamento, é melhor esperar assim, essa febre de Copa do Mundo, Se alguma é que ela vai coisa. passar, né? Porque também tem uma coisa, quando a Será cidade começa que- a crescer muito e ter mais estrutura... Ou vamos acho que mudar de cidade, uma cidade vamos mais... morar em outro lugar. Perto do mar, que tal? O que você acha, Celso? Esse fenômeno de aumento de preço, ele é geral no Brasil, ele não é só da cidade de São Paulo. Se você for É generalizado. Então não tem escapatória, Não tem que me jeito, render André. mesmo. Não, aí, André, aí é a questão de você aproveitar as oportunidades, né? O que a gente, mais uma vez, fala é, primeiro, imóvel não é produto para se fazer especulação. Quer dizer, nunca compre um imóvel com aquela conversa de que você daqui 1 ano, 2 anos, esse imóvel pode estar valendo 50% a mais. Mas normalmente é o que acontece, não é? Muita gente compra imóvel para investir porque depois ele vai estar valorizado. A minha formação é economia, quer dizer, não há curva que só suba, né? Certo. Uma hora os preços vão se estabilizar, né? Preço de imóvel não cai também, pela experiência que a gente tem, mas eu volto sempre a falar, a decisão de compra do imóvel tem que ser consciente e consequente. Ela não deve ser vista como vamos dizer, uma especulação. Você às vezes até pode aparecer uma oportunidade num bairro como a Barra Funda, por exemplo, que vem crescendo muito, né? Quem comprou imóveis há 3, 4 anos na Barra Funda, provavelmente hoje o imóvel esteja valendo 50%, 60%, às vezes até 100% a mais do que quando comprou. Mas isso não é uma verdade. Poderia ter acontecido também não ter deslanchado. E pode acontecer, né? Pode acontecer dos preços estabilizarem. O que a gente vem percebendo é o seguinte, para os imóveis mais baratos, para esse segmento econômico, você sempre tem um preço que ele é limitado pelo bolso das pessoas, né? Agora, os imóveis de classe média e classe média alta, que sempre foram vamos dizer, a mola mestra do mercado da cidade de São Paulo, eles não têm muito limite de preço. Quer dizer, se eu vou para bairros como Itaim, como a Vila Nova Conceição, como Moema, né, os terrenos são tão escassos que o próximo lançamento ele sempre pode custar 500, R$1.000 a mais um metro quadrado. Tem muitos novos milionários no Brasil e tem muito executivo de fora vindo para o Brasil com o crescimento da economia. Eu conheço gente aí que está alugando por rios de dinheiro, assim, apartamento para executivos de fora, né? Isso está inflacionando o mercado também, pagam em euro, enfim. Tem. E a gente tem que levar em consideração o seguinte, os últimos anos, eles são de vamos dizer, de uma classe emergente. Você tem muita gente migrando da classe E e D para a classe C, da mesma forma que você tem gente saindo da classe C para a classe B e da classe B para a classe A. É um movimento bom, né, para o país, mas que também acaba deixando mais difícil para as pessoas terem acesso aos imóveis. Bom, mais ou menos, porque também nessa história toda de imóveis, no final a gente compra, às vezes, apartamento ou vai morar no lugar, só que a cidade não acompanha esse planejamento. É tudo construído meio de qualquer jeito, então as ruas ficam mais entupidas, tem uma série de outros problemas de infraestrutura que não acompanha, né? Agora, só para constar, né, não existe nenhum país do mundo que se desenvolveu, que cresceu, e que não houve valorização imobiliária. Faz parte. Eu acho que isso é uma coisa, já hoje Banco Central, a própria BCIP aí, que também passaram alguns dados, nós do Secov, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a gente procura monitorar os preços, né? Mas não há nada que possa ser feito, quer dizer... Para frear essa inflação, não tem jeito. Não há. Enquanto houver demanda... Né? Pode subir a lei da oferta preço. e da procura, não tem jeito. É isso o aí. internauta Adriano de São Paulo pergunta qual o melhor caminho quando a busca é a compra de terrenos e imóveis. Ainda é a corretora, que é o meio mais tradicional, acessar a internet? Qual que é o melhor caminho? Hoje eu acho que o primeiro caminho é a internet, né? Se você colocar na internet, eu procuro imóvel, vou usar Barra Funda de novo, procuro um imóvel na Barra Funda, ele vai te direcionar para uma série de imóveis e para uma série de sites e para uma série de corretoras. Sempre tomando cuidado, né, quando for fazer negócio com qualquer pessoa jurídica, e os cuidados necessários de consultar os sindicatos que essas empresas são congregadas, consultar PROCON, né, para evitar surpresas desagradáveis, né? Malandro tem em todo o segmento da economia. Infelizmente. Tá certo, então. Tá bom? O N-Blogs de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a participação do Celso Petrussi, economista-chefe do Secov, e também do nosso blogueiro convidado de hoje, o André Forastieri, do R7.
Amanhã a gente vai falar sobre aluguel, a relação inquilino-locatário. Você sabe o que mudou aí nos contratos de locação? Bom, não perca o programa de amanhã. Mande suas perguntas para o nosso e-mail, que está aí na sua tela, e também pode ser via Twitter, no @nblogstv. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.